Livro de Atos, capítulo 8, verso 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. A paz do Senhor Jesus, Ruths. Tirei uma palavra, saiu o livro de Atos, capítulo 8, a respeito de Filipe e o eunuco etíope. Amém? Então esta é a palavra que eu creio que o Senhor irá ministrar por meio da minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu consagro a Ti mais esse sábado dos sonhos, ó Pai. Profetizamos: levanta-te, vento norte, vento sul, assopre em nosso jardim, que nosso amado entre e colha frutos excelentes, Pai. Ó Deus, que cada mulher venha exalar o bom perfume de Cristo para viver, Pai, esse encontro preparado desde a fundação do mundo, Pai. Aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e o temem, Pai, que ficam às ombreiras da porta velando por sabedoria, por entendimento, Pai. Ó Deus, toma minha mente, meu coração, toma de cada mulher aqui, Pai. Eu consagro cada mulher, Pai, cada homem, Pai, no mundo espiritual que pertence a essa mulher, Pai. Cada mulher que já é casada espiritualmente e será no físico, Pai. Abençoe esses Boazes, ó Pai, que já existe no mundo espiritual. Consagro também, Pai, a vida do meu cônjuge, o meu Boaz, que já existe no mundo espiritual. Ó Senhor, que o Senhor traga neste tempo a colheita, que venhamos colher, Pai, aleluias, o fruto, Pai, no primeiro mês, Pai, como está escrito em Joel, capítulo 2. Traz das extremidades da terra encontros e reencontros de alma aqui, porque, ó Deus, cremos no Senhor, perseveramos na doutrina de Cantares, em nome de Jesus. Amém. E você diga amém. Então, queridos, desculpe qualquer barulho aí, tá? Se tiver ou vocês tiverem ouvido, porque eu tô sem microfone no meu celular, né? A saída de áudio ela estragou, então a gente vai improvisando. Então, eu li a respeito de Filipe, né, e o eunuco. Mais cedo o Senhor também, né, me tocou num vídeo que falava sobre eunuco. Eu tirei a palavra, então eu creio que é testificação. Então, como tema dessa ministração, né, vai para Jerusalém, vai para o caminho do sul, porque o caminho do sul é Jerusalém. Aqui, quando a gente medita no livro de Atos, né? Atos eu vejo como um livro em que fala, né, do apóstolo Paulo, né? Ali a sua conversão, quando vocês meditam no capítulo 9, que é o capítulo posterior, e a descida do Espírito Santo. Amém? Então ali é o início do ministério de Paulo. Então, especificamente para a vida sentimental, nós vamos falar aqui da missão que Filipe ele tinha, né, de estar ministrando, né, estar pregando o evangelho a esse eunuco. No verso 26 diz: o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então, essa é uma palavra bem estratégica, eu creio, para o dia de hoje, para a gente descer a Jerusalém. Quando fala Jerusalém, fala de uma cidade escolhida por Deus, amém? Na qual se planta vinhas.
no qual Deus chama trabalhadores para a vinha dele, em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que seja revestido de poder. Amém? Tem um versículo que fala isso. Ficai em Jerusalém. Então, a maioria das mulheres que chegaram no campo Boaz, elas têm descido, né? Ido para o caminho. Então, quando fala de descer, fala de escadas, fala de oração. Amém? Então, desce para Jerusalém. O anjo do Senhor, bem sabemos no nosso meio, que ele está com a espada aparelhada. Então, o anjo, ele, no mundo espiritual, né, o qual eu creio que tem irmãos que têm essa experiência, eu já vi, mas acho que foi uma vez só, 2 vezes, que eu tive experiência com anjo, e até arrebatamento assim, mas eu não fui arrebatado ao 3º céu. Eu creio que é mais Paulo que foi, mas assim, na 1ª, 2ª atmosfera. Eu tive já uma experiência com anjo. E quando Deus ensina o Salmo 91 para nós, quando a gente ora o Salmo 91, nós pedimos o anjo do Senhor. O que é anjo, Márcia? Aqui, queridos, não estamos estudando a geologia, mas o anjo... eu não sei se eu falei a palavra correta, mas o anjo é aquele que executa a ordem de Deus. Amém? Então, quando a gente fala, quando falamos de anjo, falamos de um ser celestial que executa a ordem do Senhor. Então, nem todos vão para Jerusalém. A maioria vai para a Babilônia, ouvir conselhos humanos. Só que a ordem que foi dada no nosso meio, principalmente para esses últimos dias, no qual o próximo mês colheremos o que? Os frutos, porque Deus ele tem falado. E esses dias eu tirei uma palavra e saiu, né? Os trabalhadores da vinha, Marcos 20. Eu até meditei ontem a respeito disso. Então, Deus, ele usa os seres humanos. A natureza é o que? É a testemunha. Amém? O anjo é a testemunha. Mas nós é que devemos o que? Pregar a palavra de Cantares. Somos nós que devemos o que? Testemunhar, profetizar. Levanta-te, vento norte, vem vento sul. Amém? Porque Deus ele vai movimentar esses ventos e trazer a sua descendência. Amém? Então, Filipe, ele ouviu a voz de Deus. E ele foi. E ele viu um homem etíope. Amém? Esse eunuco aqui, ele fazia parte da liderança do rei. Geralmente os eunucos nessa época, né, eram conhecidos como homens honrosos, né? Homens de posição num cargo, né? Num palácio, porque aqui está especificando que ele é um mordomo-mor. Eu acho que é mais alta posição, né? Assim, da guarda. Não sei especificar. Só que aqui fala superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então era um homem que já tinha ali uma sede. Então o eunuco também, na palavra, são aqueles, né? Pode ser homem ou mulher, que são chamados para o evangelho ali, se dedicar exclusivamente, e muitas vezes não vão ter uma família. Só que é diferente do nosso caso. Amém? Porque nem todos são chamados eunucos. É apenas quem Deus chamou. Agora, quem se faz eunuco, pode sim ser, né? Pode ser aprovado por Deus, mas a última palavra vem do Senhor. Então, os eunucos eram pessoas que se dedicavam, né, ao rei, né, ao serviço, né? E era um homem aqui de alta posição. Porém, ele não tinha ainda o Espírito. Amém? E, Márcio, o que quer dizer isso? Falando, né, no sentido religioso, muitos vão na igreja, muitos têm a sede, mas nem todos têm o Espírito da verdade. Amém? Nem todos desceram a Jerusalém. Amém? E quando a gente fala de descer as escadas e de Jerusalém, a gente fala de reconhecer que somos o pó da terra e sem Deus nada podemos fazer, sem Cristo, que é a pedra angular de Cantares. Então, nós aqui temos descido para buscar a salvação,
não somente para a nossa vida sentimental, mas para a nossa descendência. E é muito mais do que um encontro de almas. É uma descendência bendita na terra, Malaquias 2, com sangue purificado. Amém? Porque existem sim pastores, presbíteros, né, eunucos de alta posição, até no reino de Deus, mas nem todos estes desceram a Jerusalém. Amém? Justamente porque o profeta justamente por causa daqui especifica o livro de Isaías. Porque o livro de Isaías, ele é um livro de salvação. Eu digo que Isaías, e tem alguns, né, missionários, né, profetas que falam a respeito do livro de Isaías, que ele é um resumo de toda a Bíblia, porque ele possui 66 livros. É um resumo de Gênesis a Apocalipse, porque se resume na salvação de Cristo, que vem do Messias, né, na salvação de Cristo para nós. Correção. Então, esse eunuco aqui, ele estava sentado no seu carro e ele lia o profeta Isaías. Amém? Isaías fala da salvação que Deus nos deu. Em que capítulo? 54. Porque eu te chamei como uma mulher desamparada e aflita de espírito. Amém? Deus nos chamou. Só que nesse mesmo capítulo, no capítulo 62, nos diz: não será chamada mais desamparada, nem a tua terra assolada, mas será chamada Refizibá, Beulá, né? Casada em hebraico. Então, esse eunuco ali, ele já tinha sede na alma dele. E isso é importante para a gente entender também como funciona o evangelismo. Porque a pessoa ela tem que estar com uma sede, uma curiosidade. Porque Deus ele só vai trabalhar no coração contrito e quebrantado, em que existe o quê? Uma real sinceridade para que ele receba o Espírito. Mas se esse coração rejeitar a Cristo, não é possível Deus trabalhar, porque Deus é educado. Amém? Então, ali, Filipe, né, foi usado como instrumento do Senhor para a salvação. E ali ele lia o profeta Isaías. Aí ele pergunta a Eutíope, o verso 30, entendes tudo o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Olha que interessante que a palavra quer nos ensinar. Deus nos diz para nos assentar. Nos assentar o quê? Chamar os pequeninos para sentar à mesa. Assentar fala de posição. Amém? Então ali, quando Filipe conversava com o eunuco, ele se igualou a posição, nesse igualou. Ele estava ali, ó, no mesmo, como é que eu posso dizer? No mesmo plano ali, né? Espiritual, se igualou àquela pessoa, podendo se dizer. Porque quando a gente senta à mesa, ali estamos como iguais, ali participando do mesmo, participando, né, alimentando, exemplo, né, ali recebendo o mesmo ensinamento, comida, bebida, o que for. Amém? Glória a Deus. Então ali começou a ler, né, Filipe, que Jesus, né, ele foi o quê? Levado para matadouro, começa a citar Isaías 53. Amém? Então, eu creio que o eunuco ele ficou impressionado, porque no verso 34 fala, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, disse o eunuco, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E Filipe disse, é lícito que crês que de todo o coração? Respondeu, e o eunuco respondeu, creio que Cristo é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Ora, bassore, canta, laxe. Aleluias. Olha o verso 39.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. Jubiloso continuou o seu caminho. Olha que maravilha a revelação que o Espírito do Senhor nos traz. Amém? Olha a revelação. O eunuco, né, foi evangelizado por Filipe. Filipe batizou ele e ele foi arrebatado porque ele cumpriu a missão dele. Amém? Toda vez que você estiver no fim da sua missão, Deus vai te arrebatar em espírito para algum lugar. Guarde essa palavra. Toda vez que você estiver cumprindo a sua missão, Deus vai te arrebatar para te mostrar até o estágio que estará nessa missão. Porque você desceu a Jerusalém e está na posição. Amém? Glória a Deus, queridos. Muitas pessoas não creem no arrebatamento, né? Eu, por um tempo, eu não acreditava, porque mesmo tendo o sonho. Só que arrebatamento aqui, eu falo no sentido do Espírito Santo te elevar em sonhos e visões. Amém? Agora, fisicamente, eu não sei nos dias atuais como isso acontece, principalmente no Brasil, porque aqui é um país muito religioso. Aqui as pessoas, a maioria, até os pastores e profetas, eles são poucos, a maioria não são espirituais. Amém? Não creio nessas coisas de sonhos e visões. Não creio que Deus ele tem um chamado específico. Muitas vezes acha que chamado é montar igreja, essas coisas. Mas mais do que isso, é ganhar almas para Jesus. Amém? Porque quando Deus ele chamou, né, João o Batista, ele não se denominou profeta. E tem muitos falsos profetas que dizem que são profetas, e nem o próprio João, que foi considerado por Cristo o maior nascido de mulher, se denominou grande. Amém? Então, que Deus abençoe, né, cada uma aqui. Então, essa palavra que o Senhor, né, acabou de nos trazer a respeito de Filipe e o eunuco. Amém? Para ir a Jerusalém, para ouvir o Espírito de Deus. E temos caminhado a Banda do Sul e pregar o Evangelho a toda criatura, aqueles que receberam a Cristo, né? Aqueles que têm chegado e vão receber ao Senhor Jesus. Então, santifique ainda mais as suas vestes. E deixe seus comentários abaixo do vídeo. Amém? Deixe verso de cantares para que alcance mais pessoas. Ficam na paz do Senhor Jesus.